Quando alguém te fala Afeganistão, o que vem à sua mente? Provavelmente Talibã, mulheres de burca, guerra, tropas americanas se retirando de Cabul em 2021, atentados, terrorismo, e talvez tudo isso seja real. Mas e se eu te dissesse que existe atrás disso tudo um país com lagos azuis que parecem impossíveis, com montanhas mais altas que os Alpes, com cidades de 4.000 anos esculpidas em penhascos e com nômades vivendo no telhado do mundo como se nada do nosso século tivesse acontecido? Talvez seja a hora de olhar de novo. Sejam bem-vindos ao Afeganistão. O Afeganistão é um país de paradoxos geográficos. Tem 652.230 quilômetros quadrados. É o 40º maior país do mundo. Está estrategicamente localizado no coração da Ásia, na encruzilhada entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o subcontinente indiano. Faz fronteira com 6 países: Paquistão ao sul e leste, Irã ao oeste, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão ao norte, e uma estreita fronteira com a China no extremo nordeste. É um país sem litoral, ou seja, não tem saída para o mar. Está cercado de terra por todos os lados. Aqui vivem aproximadamente 49 milhões de pessoas, em sua maioria muçulmana, dividida entre as ramificações sunita majoritária e xiita minoritária. A composição étnica é diversa: paxtuns no sul e leste, tajiques no norte e oeste, hazaras no centro, uzbeques e turcomanos no norte, kirguis e waqui no extremo nordeste. Mais de 40 idiomas e dialetos são falados pelo país. A diversidade humana do Afeganistão é tão grande quanto a sua diversidade geográfica. No norte do país, perto da fronteira com o Uzbequistão, existe uma cidade chamada Mazar-i-Sharif. Mazar-i-Sharif abriga o Santuário Azul, também conhecido como Mesquita Azul, considerada por muitos muçulmanos a verdadeira tumba do imã Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta Maomé. A mesquita foi construída no século XV. Suas cúpulas e paredes são revestidas de azulejos em mais de 15 tons diferentes de azul, criando uma das paisagens arquitetônicas mais espetaculares do mundo islâmico. Pombos brancos, considerados sagrados pelos peregrinos, voam em massa pelo pátio da mesquita ao longo do dia. Em períodos de paz, milhares de fiéis chegam até Mazar-i-Sharif para o festival de Novruz, o Ano Novo Persa, em 21 de março. É uma das celebrações mais espetaculares da Ásia Central e acontece em uma cidade que poucos brasileiros saberiam apontar em um mapa. A capital se chama Cabul. Está localizada em um vale estreito entre as montanhas Hindu Kush, a uma altitude de 1.790 metros acima do nível do mar. Isso faz de Cabul uma das capitais mais altas do mundo, comparável apenas a La Paz, na Bolívia, e a Quito, no Equador. Tem aproximadamente 4.900.000 habitantes, o que a torna a maior cidade do país. Mas Cabul é, sobretudo, uma cidade de paradoxos, construída há mais de 3.500 anos. Cruzada por dezenas de civilizações ao longo dos séculos. Persas, gregos, mongóis, mongóis-mongóis, mongóis otomanos, britânicos, soviéticos, mujahidin, talibãs, americanos. Cada um deixou camadas de história sobre as suas colinas. Cada um foi embora. E Cabul continua ali, repetida e exausta. Mas continua. Mas para entender o Afeganistão de verdade, é preciso primeiro entender as suas montanhas. Porque tudo neste país é, em última instância, montanha. 80% do território afegão é coberto por cadeias montanhosas. 80%. Para se ter ideia, a Suíça, conhecida como o país mais montanhoso da Europa, tem cerca de 60% do seu território coberto por montanhas. O Afeganistão tem ainda mais. É um dos países mais verticais do planeta. E essas montanhas têm um nome quase mítico. Elas se chamam Hindu Kush. As montanhas Hindu Kush formam uma espinha gigantesca que atravessa o Afeganistão do nordeste ao sudoeste. No nordeste, elas se encontram com outras cadeias monumentais: o Pamir,
o Karakoram e os Himalaias. É uma região tão emaranhada de cumes que cartógrafos a chamam simplesmente de Nó do Pamir. É como se as maiores montanhas da Ásia inteira tivessem decidido se encontrar ali, em um único ponto geográfico, formando o que poderíamos chamar de coração rochoso do planeta. O ponto mais alto do Afeganistão é o Noshak, com 7.492 metros de altitude. É a 20ª maior montanha do mundo e está, em vários sentidos, esquecida. Pouquíssimos alpinistas profissionais escalam o Noshak, em parte por causa das condições políticas, em parte porque o caminho até o pé da montanha é tão remoto que se torna quase inacessível. Mas o Noshak está lá, imponente, cravado no extremo nordeste do país, espectador silencioso de séculos de história humana. E é nesse cenário de altitudes implausíveis, de vales escondidos, de penhascos eternos, que nasce uma das paisagens mais inesperadas do planeta. Uma paisagem tão azul, tão impossível, que turistas e cientistas que a viram pela primeira vez sequer acreditaram no que estavam vendo. O Parque Nacional de Banda Amir. Banda Amir está localizado na província de Bamiyan, a cerca de 140 quilômetros a noroeste de Cabul, em uma altitude de aproximadamente 3.000 metros acima do nível do mar. Foi estabelecido em 22 de maio de 2009 como o primeiro parque nacional da história do Afeganistão. Cobre uma área de quase 600 quilômetros quadrados de paisagem montanhosa. E no coração desse parque, há 6 lagos. 6 lagos azuis tão intensos que, em fotografias, parecem fabricados em computador. Lagos de tonalidades que variam do azul cobalto ao verde esmeralda, do turquesa ao safira. Todos eles em meio a uma paisagem árida, marrom, quase lunar. É como se alguém tivesse cortado fatias de mar e depositado com cuidado no meio das montanhas afegãs. Mas o que torna Banda Amir verdadeiramente único, do ponto de vista geológico, é como esses lagos se formaram. Eles não são alimentados por rios convencionais. Eles foram criados, ao longo de dezenas de milhares de anos, por barragens naturais feitas de uma rocha chamada travertino. O travertino se forma quando minerais dissolvidos na água, particularmente carbonato de cálcio, precipitam-se em superfícies sólidas. No caso de Banda Amir, falhas tectônicas no fundo dos vales criaram pontos exatos onde esse travertino começou a se acumular. Ao longo de eras, as paredes brancas de travertino cresceram, formando barreiras naturais que prendem a água. E essas barreiras criaram sequencialmente os 6 lagos que vemos hoje. Banda Amir é, segundo a Unesco, um dos pouquíssimos sistemas de lagos formados por travertino no mundo. Todos os outros sistemas comparáveis estão na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Banda Amir entrou na lista tentativa de patrimônio em 2002. E embora ainda não tenha recebido o status definitivo, sua importância é considerada inquestionável. E aqui está outro detalhe surpreendente sobre o turismo afegão. Apesar de toda a instabilidade política do país, Banda Amir e o vale próximo de Bamiyan recebem ainda hoje mais de 100 mil turistas por ano. A maioria são afegãos, vindos de Cabul ou outras cidades para passar dias entre os lagos azuis. Mas há também viajantes internacionais corajosos, vindos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Eles atravessam fronteiras difíceis, contratam guias locais e fazem a longa viagem terrestre até o coração das montanhas, geralmente partindo do Tajiquistão ou via Cabul, com escolta armada e permissões especiais do regime local. Para eles, Banda Amir não é apenas um parque, e o Afeganistão não é apenas um país reduzido a manchetes de jornais. É a prova de que o Afeganistão é mais do que aquilo que os jornais mostram. Você está curtindo essa expedição pelo Afeganistão? Se você chegou até aqui no vídeo, é porque algo te prendeu. Talvez você esteja vendo um lado deste país que ninguém te mostrou. Se for o caso, deixa um like aqui embaixo.
Isso ajuda esse vídeo a chegar até mais gente curiosa como você. De verdade ajuda. Pouca gente sabe que o Afeganistão é, ainda, o maior produtor mundial de duas substâncias completamente opostas em significado. De um lado, o lápis lazuli. Essa pedra azul profunda com pontilhados dourados é extraída desde há mais de 6.000 anos das minas afegãs de Sari Sang, na província de Badakhshan. O lápis lazuli afegão foi usado para pigmentar a famosa pintura da Moça do Brinco de Pérola de Vermeer. Foi usado nos mosaicos do Egito faraônico. Foi vendido na Rota da Seda durante milênios. E ainda hoje, mais de 90% do lápis lazuli comercializado no mundo vem das minas afegãs. Do outro lado, infelizmente, o Afeganistão também é o maior produtor mundial de ópio, fonte da heroína consumida em mais da metade do planeta. Duas faces de um mesmo solo. Duas heranças completamente opostas. Lápis lazuli, símbolo de beleza ancestral. Ópio, símbolo do drama moderno. Ambos vindos das mesmas montanhas afegãs. Mas a história do Afeganistão não é só geografia. Ela é, sobretudo, tempo. A poucos quilômetros de Bandamir, no mesmo vale de Bamiyan, existe um dos lugares mais simbolicamente carregados de toda a Ásia. Um lugar que carrega, em uma única paisagem, 1.500 anos de história religiosa, artística, política, militar. São os Budas de Bamiyan. Ou melhor, eram. Entre os séculos III e VI da era cristã, monges budistas estabeleceram no Vale Fértil de Bamiyan, ao longo da Rota da Seda, uma das mais importantes comunidades religiosas da Ásia Central. Naquele momento, o budismo era a principal religião da região. E ali, esculpidos diretamente nas paredes de um penhasco de arenito, dois monges artistas começaram a esculpir duas estátuas monumentais de Buda. Uma com 55 metros de altura, a outra com 38 metros. Foram feitas literalmente esculpindo a rocha por dentro. Os artistas escavaram os contornos do corpo no penhasco e depois aplicaram uma mistura de barro, palha e tinta nas superfícies para criar detalhes finos de túnicas e expressões. Quando ficaram prontas, no século VI, eram as duas maiores estátuas de Buda em pé do mundo. Permaneceram ali, observando o vale, por mais de 1.500 anos. Sobreviveram à passagem dos exércitos de Gengis Khan no século XIII, que destruiu a cidade de Bamiyan, mas poupou as estátuas. Sobreviveram a tentativas de destruição parciais nos séculos XVII, XVIII e XIX por governantes muçulmanos locais que viam as imagens como ídolos. Sobreviveram a séculos de erosão, intempéries, terremotos. As duas estátuas dos Budas de Bamiyan eram, em vários sentidos, eternas. Até 2 de março de 2001. Naquele dia, sob ordens diretas do líder talibã, Mullah Mohammad Omar, soldados do regime começaram uma das destruições culturais mais documentadas do século XXI. Atacaram os Budas com fuzis, projéteis de tanque, lança-foguetes e munição antiaérea. Quando isso falhou em derrubar as figuras, fizeram furos profundos na rocha e instalaram cargas explosivas. Demoraram semanas, mas eventualmente conseguiram. As duas estátuas, em pé há 15 séculos, caíram em pó. E o Vale de Bamiyan, do dia para a noite, perdeu os dois maiores Budas em pé que já tinham existido na história humana. A imagem que ficou foi devastadora. Onde antes havia duas silhuetas monumentais esculpidas no penhasco, agora há apenas dois nichos vazios, duas cavidades enormes em forma de buraco, como dentes arrancados do rosto de uma montanha. Como se a história tivesse sido cortada, ali, em duas partes. O tempo antes dos Budas e o tempo depois. A destruição dos Budas em 2001 foi precedida de uma onda internacional de protestos sem precedentes. A Unesco, governos europeus, países muçulmanos vizinhos e até alguns países muçulmanos teocráticos pediram ao regime talibã que poupasse as estátuas. O presidente do Paquistão na época, Pervez Musharraf, enviou emissários. O presidente da Índia, Atal Bihari Vajpayee,
fez declarações públicas. O governo do Sri Lanka ofereceu transferir as estátuas para preservação em outro país. Mas o Talibã ignorou todos os apelos. Para o regime, a destruição não era apenas religiosa, era política. Era uma afirmação de poder absoluto sobre o passado, o presente e a memória do país. E foi por isso que, mesmo diante de protestos globais, eles seguiram em frente. Levaram os Budas a pó e entregaram ao mundo a imagem mais brutal possível do que significa apagar uma civilização inteira em nome de uma ideologia única. Hoje, os nichos vazios continuam ali, recebendo turistas, pesquisadores e peregrinos. A Unesco declarou o sítio Patrimônio Mundial em 2003, 2 anos após a destruição. Há propostas em discussão para reconstruir os Budas com tecnologias de projeção tridimensional, ou com novas esculturas modernas, ou simplesmente para preservar os nichos como memória do que foi perdido. Nenhuma decisão definitiva foi tomada. Os nichos esperam, como esperaram os Budas durante 1500 anos. Mas o Afeganistão tem ainda outra fronteira humana. Uma fronteira tão remota, tão alta, tão isolada, que poucos no planeta sabem que ela existe. É o Corredor de Wakhan. O Wakhan é uma faixa estreita de território, com cerca de 350 quilômetros de comprimento e entre 13 e 60 quilômetros de largura, que se estende do nordeste do Afeganistão até a fronteira com a China. Ele foi criado em 1895 como uma zona tampão entre o Império Britânico, que então controlava o subcontinente indiano, e o Império Russo, que avançava pela Ásia Central. Os dois impérios não queriam tocar fronteiras, então decidiram que o Afeganistão, naquele pedaço extremo do território, serviria como buffer, e criaram o Wakhan. Mais de 130 anos depois, o Wakhan continua sendo um dos lugares mais isolados do planeta. As principais estradas terminam antes de chegar ao corredor. Tudo dali em diante é feito a pé, a cavalo ou com mulas. E nas alturas extremas do Wakhan, acima dos 4.000 metros de altitude, em planaltos varridos pelo vento, vivem dois povos absolutamente singulares. Os Waki, em altitudes menores, criando ovelhas e cabras, vivendo em vilarejos de pedra que parecem pertencer a outro século. E ainda mais alto, em altitudes que beiram a impossibilidade humana, os Kirguis. Os Kirguis do Afeganistão são possivelmente o último grupo nômade tradicional vivo das altas montanhas do mundo. São aproximadamente 1.500 pessoas. Vivem em yurts, tendas circulares de feltro de lã. Criam iaques, ovelhas e cabras adaptadas a temperaturas que caem regularmente a menos 40 graus negativos. Mudam-se entre 2 e 4 vezes por ano, seguindo a pastagem disponível. E vivem permanentemente em altitudes acima de 4.000 metros. Eles chamam essa região de Bam e Dunya, que em sua língua significa telhado do mundo. A vida no telhado do mundo é, segundo todos os relatos antropológicos, uma das mais difíceis que ainda existem no planeta. Em invernos rigorosos, as famílias kirguis são obrigadas a confinar todo o seu rebanho e a si mesmas dentro das mesmas yurts compartilhadas, dividindo o calor corporal com os animais durante meses inteiros. Quando alguém adoece gravemente, não há médico para socorrer. Quando alguém morre, é enterrado em túmulos rasos no chão congelado, marcados apenas por bandeiras coloridas que sinalizam a direção da Meca. As crianças aprendem a montar antes de aprender a andar. Aprendem a ordenhar antes de aprender a contar. Aprendem a sobreviver antes de aprender qualquer outra coisa. A mortalidade infantil entre os Kirguis do Wakhan é alta. A expectativa de vida é baixa. O isolamento é absoluto. Não há hospitais, escolas formais, serviços de Estado. E ainda assim os Kirguis continuam ali. Geração após geração. Pais e mães que escolheram voluntariamente ficar no lugar onde os seus ancestrais sempre viveram. Mesmo quando, periodicamente, surgem propostas de reassentamento.
Mesmo quando o governo afegão ou organizações internacionais oferecem realocá-los para vilarejos em altitudes menores. Os kirguis, em sua maioria, recusam. Eles permanecem onde estão. Permanecem onde os seus ancestrais sempre estiveram. Permanecem no telhado do mundo, em silêncio, em altura, em paz com o que sempre foram. Para eles, descer do telhado do mundo seria, em algum sentido profundo, deixar de ser quem são. E é difícil olhar para o Akan, com os seus picos cobertos de neve permanente, os seus lagos congelados, as suas planícies de altitude e os seus 1.500 nômades resistindo silenciosamente nas alturas, sem entender que o Afeganistão guarda, em seus cantos mais remotos, algumas das comunidades mais autênticas que a humanidade já produziu. E há ainda no centro do Afeganistão, na região conhecida como Hazarajat, um povo que merece menção especial. São os Hazaras. Estima-se que sejam aproximadamente 20% da população afegã. Eles falam Dari, uma variante do persa. Têm traços asiáticos mais marcados que os demais grupos étnicos do país, levando muitos pesquisadores a teorizar que descenderiam dos soldados mongóis de Gengis Khan que ali se estabeleceram no século XIII. Os Hazaras, em sua imensa maioria xiitas em um país de maioria sunita, foram, ao longo dos séculos, perseguidos sistematicamente. Sofreram massacres no final do século XIX. Foram excluídos do governo. Foram tratados como cidadãos de segunda categoria. E ainda hoje, continuam sendo alvo de violência sectária por parte de grupos extremistas. E mesmo assim, eles continuam habitando o coração montanhoso do país, construindo casas em vales remotos, cultivando trigo e batata em terraços íngremes, mantendo uma cultura singular dentro do mosaico afegão. Os Hazaras são, em muitos sentidos, o povo silencioso do Afeganistão. Aqueles que carregam séculos de discriminação e que, mesmo assim, recusam desaparecer. O Afeganistão foi, ao longo da história, atravessado por todas as grandes ondas civilizacionais da Ásia. Foi parte do Império Persa Aquemênida no século VI a.C. Foi conquistado por Alexandre o Grande no século IV a.C., que fundou cidades helenísticas no atual território afegão. Foi parte do Império Bactriano. Recebeu o budismo dos missionários indianos. Foi atravessado pelas caravanas da Rota da Seda, conectando China, Pérsia e Mediterrâneo durante mais de 1000 anos. Foi conquistado pelos árabes muçulmanos no século VII. Foi devastado por Gengis Khan no século XIII. Foi parte dos impérios mongóis, timúridas, safávidas, mogóis. Foi disputado por russos e britânicos no século XIX no chamado Grande Jogo. Foi invadido pelos soviéticos em 1979 e pelos americanos em 2001, após os atentados de 11 de setembro. E entre essas conquistas, vale destacar uma especial, hoje quase apagada da memória popular ocidental. No século XIX, durante o chamado Grande Jogo entre Império Britânico e Império Russo, o Afeganistão tornou-se palco de 3 guerras anglo-afegãs. Os britânicos invadiram em 1839, em 1878 e em 1919. E perderam, as 3 vezes. A primeira invasão terminou no que historiadores chamam de Massacre de Elphinstone, quando 16.000 soldados e civis britânicos foram emboscados em retirada e quase todos foram mortos. A segunda, embora vitoriosa militarmente, levou os britânicos a abandonarem o controle direto do país. A terceira, depois da Primeira Guerra Mundial, resultou na independência completa do Afeganistão em 1919. Foram episódios humilhantes para o maior império colonial da história. E foi por causa dessa série de derrotas que o Afeganistão ganhou, na imaginação militar mundial, o apelido sombrio que carrega até hoje: o Cemitério dos Impérios. Cada um desses impérios, cada uma dessas conquistas, cada uma dessas guerras, deixou camadas culturais e ruínas arqueológicas espalhadas pelo país.
Cidades inteiras, hoje cobertas pela areia ou pelas montanhas, esperam ser redescobertas pela arqueologia. Línguas, costumes, técnicas culinárias, padrões de tapetes, formas musicais, todos foram herdados, misturados, transformados. O resultado é uma cultura afegã profundamente complexa, profundamente ancestral, profundamente diversa. E é essa cultura que o regime atual tenta, em muitos aspectos, congelar ou apagar, mas que continua nas casas dos afegãos comuns, sendo transmitida geração após geração. Crianças que continuam aprendendo poemas de Rumi, o poeta sufi nascido em Balkh, no norte do atual Afeganistão. Famílias que continuam tecendo tapetes com padrões que datam de 1000 anos. Pastores que continuam tocando rebabe, o instrumento de cordas tradicional cujo som inspirou guitarras e violões séculos depois. Avós que continuam preparando o tradicional kabuli pulao, o prato nacional afegão feito de arroz basmati, carne de cordeiro, cenoura caramelizada, passas, amêndoas e especiarias, em uma combinação que é resultado de séculos de mistura entre cozinhas persa, indiana e centro-asiática. Famílias que continuam servindo chá verde em pequenas xícaras de porcelana ao final de toda a refeição, em um ritual que tem mais a ver com hospitalidade do que com sede. Cada gesto pequeno é, em si, um ato de resistência cultural. Mulheres que, mesmo em circunstâncias extremamente restritivas, continuam ensinando, em casa, leitura e escrita às suas filhas. Não há, em todo o planeta, mais coragem feminina concentrada em um único país do que entre as mulheres afegãs das últimas décadas. Cada uma delas, em sua casa, em seu silêncio, em sua persistência, é uma forma viva de protesto. E é importante lembrar que, antes do regime talibã dos anos 90, as mulheres afegãs ocupavam posições de destaque na sociedade do país. Em Cabul, nos anos 60 e 70, mulheres frequentavam universidades, vestiam roupas modernas, trabalhavam em hospitais, ministérios, escolas e empresas. Foi um período em que o Afeganistão era considerado uma das nações mais progressistas da Ásia Central. Essa memória ainda vive nas famílias mais velhas, e é por isso que muitas afegãs, hoje, lutam silenciosamente. Porque sabem que aquele Afeganistão dos anos 70 não é um sonho impossível. Já existiu. Pode existir de novo. O Afeganistão é, antes de tudo, um lugar de pessoas que recusam, em silêncio, deixar de ser quem sempre foram. Apesar dos regimes, apesar das invasões, apesar da destruição, apesar dos jornais que só mostram um lado. E quando você caminha pelas margens de um dos lagos de Banda Amir, com a água azul refletindo o céu azul, e as paredes brancas de travertino emergindo como esculturas naturais, e o silêncio absoluto das montanhas Hindu Kush ao redor, você entende algo difícil de explicar. Você entende que essa terra não é o que parece à distância. Ela é, antes de qualquer estereótipo, antes de qualquer manchete, antes de qualquer julgamento rápido, simplesmente uma terra. Uma terra muito antiga. Uma terra muito bonita. E uma terra cujas pessoas, em sua imensa maioria, querem apenas viver suas vidas como qualquer ser humano em qualquer outro lugar do mundo. Talvez seja a hora de olhar de novo. Não para julgar, não para sentir pena, mas para entender que existe, entre o Hindu Kush e o Pamir, um pedaço do mundo que merece ser visto pelo que ele é, e não apenas pelo que os jornais o reduziram a ser. Se esse vídeo te marcou, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses lugares que ninguém conta. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens dos lugares mais incompreendidos do planeta. Que essa próxima travessia te leve a algum lugar onde os jornais ainda não chegaram. E onde talvez a verdade do mundo seja mais bonita do que ele aparenta. Até a próxima travessia.